Olá pessoal, já estamos de volta. Eu quero em primeiro lugar pedir perdão para vocês. Começou a nossa live, depois você vai ouvir, né? E nós vamos retomar todo mundo aí de novo. Me desculpem mais uma vez por esse pequeno problema, né? Nós vamos começar mais uma vez. Ok, as pessoas já estão retomando a conexão, já estão nos seguindo aí, ok. Me perdoe mais uma vez, né? Por esse problema técnico, nós precisamos interromper a nossa live, restabelecer a nossa conexão, mas agora já estamos novamente ao vivo, né, com você. Eu respondi a pergunta da Érica, falando sobre a atitude diferente diante das circunstâncias, né? E é exatamente, uma é a atitude do líder diante da circunstância, outra é uma atitude do seguidor diante da circunstância. Quando nós entendemos que somos um líder e agimos como um líder, pensamos como um líder, a nossa atitude muda e, em consequência disso, o nosso comportamento também muda, gera um novo comportamento em nós. Sabe qual é o grande lance da liderança? É o seguinte: é você entender que você é líder. A partir desse momento que você entendeu, você começa a pensar como líder e agir como líder, você vai ter uma mudança de comportamento. E sua mudança de comportamento vai mudar o ambiente onde você vive, seja no seu ambiente familiar, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em qualquer ciclo social. Seu comportamento vai mudar, todo mundo vai notar. Então, se você era alguém mal-humorado, se você era alguém que era insatisfeito com o trabalho, se você era alguém que vivia abandonando o seu trabalho por distrações, né, fazendo o que quer que seja, quando você começa a pensar como líder, né, você começa a ter comportamentos diferentes. E esse seu comportamento, sabe o que vai acontecer? Vai gerar influência nas pessoas que convivem com você. Elas vão começar a ter mudanças a partir do seu comportamento. Isso é bem interessante. Eu me lembro que algumas pessoas sempre dizem assim, eles não são de Belo Horizonte, eles são de outros estados, até são do Verbo da Vida, mas são de outros estados. E aí, quando eles chegam em Belo Horizonte, o primeiro lugar que eles vêm é na Igreja Verbo da Vida. Então, o primeiro contato com o mineiro que eles têm é na Igreja Verbo da Vida. E chegando aqui, as pessoas são calorosas, são amorosas, são atenciosas, elas abraçam, elas beijam, elas dizem que amam. E aí eles criam uma imagem do povo mineiro e dizem assim, o povo mineiro é bem caloroso, bem afetivo, né? Afetuoso. Mas na verdade não é o povo mineiro que é afetuoso, é a Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Por quê? Porque alguém que entendeu o seu potencial de liderança começou a alterar o seu comportamento, não baseado nos sentimentos ou nas questões externas, mas nas suas próprias convicções interiores. Se eu entendo que eu fui criado, o pastor Marcelo foi criado em imagem e semelhança de Deus, e que a Bíblia é o meu manual de sobrevivência, vamos botar, ou do fabricante, eu entendi que a Bíblia diz assim, eu devo demonstrar a minha amabilidade com todos. O amor deve ser exposto, em uma das formas que o amor deve ser exposto, é pela amabilidade, é pela atenção, é pelo carinho, né? É não desprezando ninguém. Então eu comecei a agir dessa maneira. Resultado disso, as pessoas que convivem comigo começaram a ser moldadas por aquilo pelo meu comportamento, por aquilo que eu sou. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você age como um líder em um ambiente em que os seus companheiros agem como seguidores, a tendência é o líder moldar o seguidor, de que o seguidor moldar o líder. É por isso que nós falamos que um exército de ovelhas liderados por um leão, ela sempre vai vencer um exército de leões liderados por uma ovelha. Por quê? Porque o leão vai fazer com que as ovelhas pensem como leões e ajam como leões, ao passo que uma ovelha liderando um exército de leões vai fazer com que os leões pensem como ovelhas e ajam como ovelhas. Então, se você toma a decisão de agir
como líder, que você nasceu para ser, então a força que você emana é maior do que aqueles que acreditam que são apenas seguidores. O comportamento errado dos seguidores não moldam jamais o comportamento de um verdadeiro líder. Então você sempre vai ter o poder da influência nas suas mãos. A partir da sua vida, você vai começar a influenciar outras pessoas. E elas vão começar a perguntar, por que você é assim? Por que você age assim? E você vai começar a explicar para elas que isso não é um privilégio meu ou seu. Essa é a realidade de todos os seres humanos. Quantas pessoas estão nos acompanhando agora, pastor Alberto? Por favor. É possível da gente saber aí? Até o presente momento a gente tem 40 pessoas aqui já. 40 pessoas. Eu peço desculpa mais uma vez a interrupção da nossa live e que as pessoas que saíram voltem, agora retornem para a live, né? Tem algumas perguntas já aí, comentários. Sim, nós temos a pergunta aqui do William Gomes, né? Ele está perguntando assim: pastor, se a ideia original de Deus não era que o homem dominasse sobre o seu semelhante, mas sim sobre a criação, porque estabeleceu-se o princípio de submissão e autoridade? E essa é uma pergunta excelente, porque a gente vai tratar muito sobre essa questão de submissão e autoridade no módulo 2, que é crescendo com as pessoas. Eu vou dar uma adiantada bem pequenininha para a gente não atropelar o conteúdo, William, e a gente vai perceber que as pessoas erram no que diz respeito à submissão e autoridade pela própria concepção que eles dão ao que seja submissão e autoridade. Acredita-se, né, pelo padrão filosófico do mundo, que submissão à autoridade é quem está em submissão vive para receber ordem, para ser dominado. Quem está na posição da autoridade domina. Mas, segundo o conceito bíblico, não é nada disso absolutamente. E casa perfeitamente dentro da concepção da liderança servidora. Porque vamos começar pela própria submissão. A palavra submissão é estar debaixo ou ligado a uma missão. E quem dá a missão é quem tem uma visão. Veja, se eu sou responsável por uma missão, já comparte do princípio que eu também sou um líder responsável por algo. Então, eu não estou sendo dominado por quem tem autoridade sobre a minha vida. Ao contrário, eu estou cooperando com quem tem autoridade. Agora, quem tem autoridade não manda. O conceito de autoridade, biblicamente falando, é serviço. Então, submissão e autoridade casa nisso. Submissão e autoridade. Na verdade, esse conceito deveria ser alterado na sua ordem. Deveria ser autoridade e submissão. Porque nunca começa pela submissão, começa pela autoridade. A primeira relação de submissão e autoridade que existe na Bíblia foi entre Deus e o homem. Entre Deus e Adão. Depois a gente vê essa mesma submissão e autoridade entre Cristo e a igreja. Agora eu te pergunto, começou com a igreja sendo submissa ou começou com Cristo sendo autoridade? É certo que começou com Cristo sendo autoridade. E ele, como autoridade, ele mandou que a gente fizesse alguma coisa para que a gente obedecesse, ou ele fez alguma coisa para que a gente se beneficiasse? Na verdade, Jesus, na posição de autoridade, me serviu com a própria vida para que eu me beneficiasse do seu serviço e por causa do benefício que eu obtive, eu passo a acreditar na sua visão e cooperar com ela, servindo outros líderes. Então ele casa perfeitamente dentro do contexto de submissão à autoridade. Ela não fere, não. Muito pelo contrário, ela coopera, né? E a gente vai ver isso com mais clareza no segundo módulo. A gente tem aqui também mais uma pergunta da Tatiane Arantes, né? Ela pergunta o seguinte: quando sentimos por dentro que temos um chamado específico para servir as pessoas, mas ainda não temos uma direção por onde começar, o que devemos fazer? Oi, Tati, obrigado pela pergunta. Veja que coisa interessante, você fala assim, quando sentimos por dentro que temos um chamado para servir às pessoas, todo ser humano tem um chamado para servir as pessoas, sentindo por dentro ou não. É essa a concepção do autoconhecimento, é você entender que você como ser humano, você foi criado para dominar sobre os recursos que Deus deixou disponível para nós, para cumprimento do propósito, e servir as pessoas. Então todos nós servimos. Agora, talvez você queira se expressar da seguinte maneira:
Pastor, como é que eu vou saber se eu estou no ápice do meu propósito? Né? Então, o que acontece? Isso não importa. Quando você entende que você é um líder, é o que eu falei, você não precisa estar no ambiente que você, ou da posição, no cargo, no ofício que você foi chamado para ser, não. Por exemplo, eu hoje estou servindo as pessoas, pregando e ensinando, como pastor. Mas será que eu fui chamado de fato para ser pastor? Ou será que o meu chamado ainda está por se revelar? Para mim não importa. O que importa é o que eu faço hoje deve cooperar para o bem-estar dos outros. E isso em todas as áreas da minha vida. É exatamente essa concepção que tem que mudar na cabeça. Se amanhã você sai para trabalhar e você é motorista de Uber, você não está indo trabalhar porque você precisa de dinheiro para comer. Você está indo para pegar aquela pessoa que estava precisando da sua ajuda, você vai servi-lo com o dom que está em você. Então você vai pegar aquela pessoa no bairro A para o bairro B, com tanta diferença, com tanto amor, porque você está prestando para ela um serviço. Imagina que você tivesse um carro, você tem o seu carro particular, você está em casa, e a sua namorada, né, você que é homem, ou sua esposa, ou seu marido, você que é mulher, a pessoa que você mais ama na vida está em outro bairro. Você está num bairro com seu carro, está à toa, e a pessoa que você mais ama na vida está no outro bairro. E aí, o que acontece? Essa pessoa liga para você e diz, ei, começou a chover e eu precisava muito ir para minha casa. Tem como você me ajudar? Como você agiria? Porque você ama demais aquela pessoa. Você vai lá porque ela vai te pagar? Não, você está indo porque ama. Então você pega o carro e vai lá e, se for capaz, abre a porta, põe ela dentro, conversa, quer saber da vida, pergunta, quer saber se ela precisa de alguma coisa a mais, se está tudo bem, se for possível você leva uma roupa enxuta. Bom, você vai fazer de tudo porque a pessoa que você ama é a sua esposa, é a sua namorada, ou é seu esposo, seu namorado. Bom, quando você entende quem você é, que você nasceu para ser um líder, tanto faz quem é a pessoa que está do outro lado, é um semelhante a você que merece e carece do seu amor. E o seu amor, ele é convertido em serviço. Então você vai lá, como motorista de Uber, e pega aquela pessoa e trata bem e abre a porta, como se fosse a pessoa que você mais ama no mundo. Porque você não está fazendo isso por ela ou porque ela vai te dar algo em troca. Você está fazendo isso porque você nasceu para servir, você nasceu para ser líder. E você vai fazer com todo o seu amor, com toda a sua força, independente do que você está fazendo na hora, entendeu, Tati? Então, você não precisa sentir por dentro, é bem interessante isso, porque não depende do que está fora não, depende de quem você é. Eu vejo alguém, eu penso, rapaz, eu tenho um dom e eu preciso servir essa pessoa, independente da posição que eu estou ocupando hoje. Eu posso ser o pastor da igreja ou eu posso ser a pessoa que faz serviços gerais e limpa a igreja. Pensa na importância do pastor para pregar, mas pensa na importância da pessoa que limpou o ambiente que você chegou para receber a palavra. Ambos têm a mesma importância. Então não importa aonde eu estou inserido hoje, qualquer um de nós foi criado para servir outras pessoas. Nós temos aqui também a pergunta de Andressa Guimarães. Sim, fala disso. Ela pergunta assim, se todos nós somos líderes, como estabelecer esferas de autoridade dentro de uma equipe? Então, isso parte da questão da própria responsabilidade, né? Aquele que mais serve é que recebe maior carga de responsabilidade. Jesus falou isso. Ele diz assim, quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então, a esfera de autoridade dentro dessa concepção de equipe, nós vamos também ter um módulo só para falar sobre isso, sobre trabalho em equipe, ele flui do seguinte, por exemplo, você, Andressa, hoje congrega na Igreja Verbo da Vida, serve em um determinado departamento e tem uma determinada responsabilidade. Deus me chamou para ser o pastor presidente dessa igreja. Então eu tenho a responsabilidade que você tem, mas eu tenho a responsabilidade do seu líder, do líder do seu líder e do líder do seu líder. Então veja, quem recebe mais responsabilidades carrega, de certa forma, o compromisso de servir mais. E é essa a concepção de liderança. Eu não sei se eu consegui explicar de maneira clara isso para você. Se não, por favor, podem reiterar aí e enviar uma tréplica. Tem mais alguma pergunta aí, Adalberto? Sim, nós temos aqui a pergunta de Luiz Pires, né? Ele faz a pergunta assim, quais são os pontos chaves para vencer a timidez e começar a agir como um líder?
Nós já falamos isso na primeira live, Luiz, e eu vou falar de novo. Veja, a liderança, ela parte de uma convicção baseada em um pilar, um tripé, né, que é o fundamento dessa liderança. A sua convicção tem que ser baseada em 3 coisas. Primeiro, senso de propósito. Veja, vamos imaginar o que é senso de propósito de uma maneira bem prática, né? Se você fosse designado por Deus, dentre 200 pessoas, dizer assim, ó, vai acontecer algo específico e um bebê vai passar por um problema específico e vai correr um perigo de ser morto por uma fera. E você vai ser escolhido para poder salvar esse bebê, por exemplo. Aí você está lá no meio de 200 pessoas, mas você sabe que você foi a pessoa escolhida para, nesse momento, salvar aquele bebê. Ninguém mais sabe que esse bebê vai passar por esse problema. Então, de repente, está todo mundo lá e você está ligado, esperando, porque você recebeu uma mensagem divina de que vai acontecer uma tragédia com o bebê e você vai ser a pessoa escolhida por Deus para salvar esse bebê. De repente, quando você olha, você vê esse bebê atravessando a rua na frente de um carro. Você vai ficar parado olhando, sabendo que só você sabe daquilo que vai acontecer e só você tem a responsabilidade de salvar? Ou você vai partir para cima daquele bebê, correr e pegá-lo nos seus braços? Certamente que, sabendo que só você sabe dessa informação privilegiada e que você foi o escolhido por Deus para esse propósito, você não vai ficar preso na sua timidez. Então veja, o primeiro pilar, ou o primeiro pilar desse tripé, o primeiro ponto desse tripé é senso de propósito, é você entender o que você foi criado para ser e fazer. Você foi criado para dominar sobre as coisas e servir a humanidade. Você tem um dom específico dentro de você que precisa ser manifesto. Quando você tem essa consciência e essa convicção por dentro, a timidez desaparece. Esse é o primeiro ponto. Mas você pode dizer, mas eu não sou capaz de salvar esse bebê. Aí vem o segundo pilar, que é a autoimagem. Você precisa saber quem você é. Se Deus te escolheu para salvar esse bebê, é porque Ele sabe que você tinha uma capacidade intrínseca de salvar esse bebê. Então, você sabendo, conseguindo se ver como alguém capaz de salvar um bebê, é o segundo ponto de vencer a timidez. Terceiro ponto é alto valor. Bom, se você sabe o seu senso de propósito, sabe quem você é, você sabe o valor que você tem. Você sabe a importância que você tem. Deu para entender isso? Então essas 3 coisas, estando bem definidas dentro de você, vai fazer com que você supere todo tipo de timidez, né? Eu sei que Deus me chamou para isso aqui, para ensinar você sobre liderança. Não é porque eu sou uma pessoa extrovertida, mas o meu senso de responsabilidade com esse propósito, sabendo que eu tenho a capacidade e sabendo que eu tenho o valor necessário para isso, me faz vir para diante de uma câmera e ensinar isso de uma maneira mais natural possível para você. Tudo porque eu creio, eu acredito, primeiro, que isso é possível. Agora nós temos mais uma pergunta aqui, ela vinda do Rafael Coelho. Ele pergunta se um líder pode estar fazendo um bom trabalho na empresa e na igreja, porém em casa ainda não está tendo aquela paz total, mas ele não leva esses problemas para lugar nenhum. Isso pode atrapalhar nessa liderança? Na verdade, Rafa, dentro desse conceito que você falou, essa é o exemplo mais claro da liderança não liderança, ou da liderança não verdadeira, não segundo os padrões bíblicos. É bem possível a gente fazer um papel de líder, exercer um personagem de líder. Eu chego na igreja e eu sei como tem que se comportar na igreja, eu sei o que eu tenho que fazer na igreja, eu sei como tenho que tratar as pessoas, mas eu não sou essa pessoa. Deu para entender? Então você passa a fazer um papel de líder e até se sai bem nesse papel, como qualquer ator se sairia bem em uma peça de teatro. Eu me vesti daquele personagem, eu exerci bem aquele personagem, seja na igreja, seja no trabalho, mas quando eu chego em casa eu demonstro quem verdadeiramente eu sou. Porque quando eu entendo que eu sou um líder e isso é natural para mim, eu vou agir como líder em todos os ambientes que eu estiver. É engraçado quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, gente, eu conheço o pastor Marcelo e vocês podem acreditar porque ele é a mesma pessoa na igreja e em casa. Como é que eu poderia ser pessoa diferente? Não tem como você ser uma pessoa diferente aqui ou lá. Se você é uma pessoa em casa e uma pessoa diferente na igreja ou no trabalho,
uma das duas é falsa. Veja, então se você está dizendo que você consegue ser um bom líder na igreja e no seu trabalho, mas em casa você ainda não alcançou esse status, você tem que decidir quem é o verdadeiro você. Quem é o verdadeiro você? É o que está em casa ou é o que está no trabalho e na igreja? Deu para entender? Porque você está fazendo um papel ou em casa ou na igreja. E aí você vai ter que abandonar o personagem para assumir quem você é de fato. A verdadeira liderança não parte de preceitos adquiridos, aprendidos numa faculdade. Não. Parte de uma convicção interior de saber quem você é. Um cachorro não precisa fazer uma aula de latido. Ele sabe quem ele é e o latido para ele é natural. Quando eu entendo o que é o ser humano e que eu sou um ser humano, liderar para mim vai ser natural. Como é que eu posso, por exemplo, como líder, influenciar pessoas, tratar bem, amar pessoas na igreja e no trabalho e em casa maltratar os filhos e a esposa? Quem eu sou de verdade, então? Então fica a dica, Rafa. Eu não sei se você conhece alguém que está passando por isso, mas para instruí-lo, a gente não pode criar um fake, a gente não pode criar um personagem de um líder, né? É exatamente isso que leva à falha de liderança. É você ser uma pessoa que você não é na frente dos holofotes, na frente dos seus seguidores, na frente do seu trabalho, da sua igreja, e você se revelar o verdadeiro eu em casa, uma pessoa que não é nada daquilo, entendeu? Então, a verdadeira liderança tem que ser idêntica em todos os ambientes que você tiver. Agora nós vamos aqui para a pergunta do Henrique Chaves. Ele pergunta se existe algum antídoto para pessoas que são negativas e murmuradoras dentro de uma equipe. Claro. Você está falando em relação a mudar a pessoa, é isso? Eu não entendi. Ele é líder e na equipe dele tem alguém que é murmurador, é pessimista, é isso? Isso. Veja só, a primeira coisa que você precisa entender é que quando você entende que você é um líder, quando você entende a verdadeira natureza do ser humano que Deus criou, você não vive de fora para dentro, você vive de dentro para fora. Veja, você pode até se relacionar com pessoas que são murmuradoras e pessimistas, porque a murmuração e o pessimismo dela é resultado do que ela tem por dentro. O que não pode é essa pessoa murmuradora e pessimista influenciar você. Por quê? Porque você entendendo quem você é e a natureza que você carrega, você será otimista e você nunca será um murmurador. Então, como ser otimista é maior do que ser pessimista, você agindo como um verdadeiro líder com otimismo, com uma visão de mundo diferente, sem murmuração, antes com gratidão no coração, você vai, de certa forma, começar a influenciar a vida dos murmuradores. E aí eles vão começar a perceber que aquilo que eles estão fazendo não traz resultado, ao passo da vida que você leva é mais leve e mais produtiva do que a deles, e eles vão chegar no momento e dizer assim, ei, como é que eu faço para viver o que você vive, entendeu? Então você não tem nunca como mudar o outro, você tem como influenciá-lo. E a influência parte, obviamente, do sacrifício. Você precisa, mesmo que a pessoa seja murmuradora, mesmo que a pessoa seja pessimista, você precisa amá-la e dar carinho, atenção e tudo que ela precisa, porque você não está fazendo isso baseado no que ela é, mas baseado no que você acredita que você é. Então, quando a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, o comportamento, ele se deriva das nossas crenças interiores, é isso que ele está falando. Agora nós temos aqui a pergunta de Débora Cunha. Ela pergunta assim, pastor, qual é o primeiro sinal para se perceber quando o líder está procurando seus próprios interesses? E o que podemos fazer para ajudar esse líder? Veja, eu gosto de uma metáfora que eu sempre uso, Débora, no que diz respeito à liderança. Quando eu fui andar de avião pela primeira vez, eu me assentei naquela cadeira e ele disse, apertem o cinto, eu coloquei o cinto. E logo depois, os comissários começaram a dar instruções. E, obviamente, como era a primeira vez que eu estava ali, eu prestei atenção em tudo. Hoje, depois de muito tempo, você quase não presta atenção em mais nada. Mas eu prestei atenção. E eles disseram algo interessante. Ele disse, olha, pode ser que aconteçam, eu estou parafraseando, uma turbulência e despressurização da cabine. E quando isso acontece, máscaras de oxigênio
cairão automaticamente sobre a vossa cabeça. Ele diz, primeiro, coloque sobre a boca o nariz e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, para depois em ajudar outras pessoas, seja mulheres, seja crianças, seja idosos. Bom, eu pego isso como metáfora para essa questão. Eu acabei de falar para ele, não tem como você mudar as pessoas, você tem como influenciá-las. E a influência parte do seu comportamento. Eu não posso ficar julgando se o líder está buscando seus próprios interesses ou não. Eu tenho como saber se eu estou agindo conforme o meu próprio interesse. E os meus atos, os resultados da minha vida, vão mostrar para as pessoas que eu não estou buscando os meus próprios interesses. Da mesma maneira, um líder que tem buscado seus próprios interesses, os seus próprios atos, as suas atitudes vão demonstrar isso. Agora, não cabe a nós julgar isso, não. Outro dia, a gente estava conversando, um dos nossos ministros, ele disse o seguinte, eu gostei disso, ele disse, um profeta de Deus não procura lixo, ele procura ouro. E essa também é a concepção para nós, todos os seres humanos. Quando você entende quem você é e você vive de dentro para fora, os seus olhos são bons, você vê a vida diferente. Você não olha para as pessoas na expectativa de encontrar defeito. Você olha para as pessoas na expectativa de encontrar virtudes nessa pessoa. Então não cabe a mim saber se um líder está buscando seus próprios interesses. Se eu não estiver confortável debaixo de uma determinada liderança, porque eu não acredito no perfil daquele líder, o melhor que eu faço é me desligar desse líder e ir servir em outro lugar, servir outras pessoas, entendeu? Essa é a melhor maneira, mas não cabe a nós julgar se o líder, se o terceiro, se a pessoa. A gente tem que entender que autoconhecimento gera autorresponsabilidade também, e que a gente só tem responsabilidade com a nossa própria vida mesmo. Eu não tenho responsabilidade com a vida de ninguém. Veja, o meu dom, Débora, é pregar e ensinar. E é o que eu faço todos os dias. Se você vai mudar de comportamento ou não, não me interessa. Não cabe a mim. Eu espero que sim. E eu olho para você todos os dias como se você estivesse melhorando. Mas se você não estiver fazendo um personagem, o problema não é meu. Eu sei quem eu sou. E eu sei como eu sou autêntico, né? E cada um deve cuidar da sua própria vida, da sua identidade, da sua autenticidade. Não tem mais perguntas? Comentários, pessoal. Façam comentários aí. O que vocês acharam? Né? Quantas pessoas ainda estão aí nos acompanhando? 60 pessoas agora. Ó, que bom. 60 pessoas. Um número razoável. Façam comentários aí. Me digam o que vocês acharam. Para a gente é muito importante o seu feedback, a sua resposta. Bem importante para mim saber o que você achou, o que você pensou. Esse é o primeiro programa de capacitação ministerial de liderança que nós realizamos, né? É um conteúdo novo. Estamos explorando, não que a gente não soubesse, obviamente, isso é resultado da minha vida, né, de 12 anos de ministério, de muitos anos de liderança, mas a exposição sistematizada é a primeira vez que a gente está fazendo, então é muito importante para mim ter o seu feedback, saber realmente o que vocês acharam. A gente tem um feedback aqui da Ana Mieva, né? Ela diz aqui que ela já fez treinamento de liderança, mas nunca na perspectiva bíblica, né? Ela diz que está impactada. E foi interessante, né? Hoje eu conversando com as pessoas, estava todo mundo que eu tive a oportunidade de encontrar, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, todo mundo estava comentando sobre o conteúdo que foi explorado nesses 2 dias, né? E não era comentando só assim, dizendo, olha, foi muito bom. Não, as pessoas estavam comentando o conteúdo mesmo, né? Conversando pessoalmente, as pessoas dizendo, olha, eu nunca tinha pensado nisso. A gente sendo líder, a gente tem que agir assim, como é que eu tenho que agir? Eu já mudei em meu comportamento, eu mudei na minha casa, eu mudei no meu trabalho. Então hoje, a maioria das pessoas, todas as pessoas que eu tive o privilégio de poder me relacionar com elas hoje, me deram o mesmo feedback, estavam todos realmente bem empolgados aí. A gente tem aqui a pergunta da Tayana Débora. Sim. Ela pergunta assim, como podemos formar líderes nas organizações? Como podemos influenciar os liderados e mostrar a visão bíblica sobre a liderança e a nossa origem em Deus, mesmo eles não sendo cristãos? Olha, o melhor exemplo, né, para você entender, Débora, Tayane e Débora, como influenciar pessoas, está na pessoa de Jesus, né? Jesus veio para cá e, de fato, né, pela sua própria concepção, Jesus era o único ser humano capaz de fazer tudo o que ele veio fazer sozinho. Ele poderia ter sido autossuficiente.
A Bíblia diz que ele era Deus, mas não usou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, mesmo podendo fazer sozinho, ter o status divino, ele não achou que isso seria importante. Ao contrário, ele decidiu, primeira coisa que ele fez foi levantar uma equipe. Então, o primeiro passo de um líder é entender que o papel do líder é levantar outros líderes. É desenvolver liderança. Todo líder desenvolve outro líder. O verdadeiro líder tem como objetivo de vida levantar outros líderes. Então, tudo o que ele faz está voltado para pessoas. Então, Jesus começa seu ministério, a primeira coisa que ele faz é levantar 12 auxiliares. A gente, às vezes, olha para as pessoas e diz, não, mas é porque as pessoas não estão prontas. Se as pessoas estivessem prontas, para quem ia precisar de você? Veja, se você é líder e só quer trazer pessoas que estão prontas para o seu lado, você não está querendo influenciar a vida deles, você está querendo usurpar o que eles têm. Né? E isso não é o objetivo da liderança. Eu não chamo pessoas para a liderança porque elas têm algo para me dar. Eu chamo porque eu tenho algo que pode transformar a vida delas. Por que Jesus chamou homens que eram problemáticos, que carregavam defeitos? Porque não era o que eles tinham para oferecer a Jesus que era importante, mas Jesus sabia que ele tinha algo que poderia mudar a vida deles. E isso é que é importante. Então, quando você entende isso, a primeira coisa que você faz é você não vai ser centralizador, né? Você vai abrir mão de fazer coisas. A gente vai ter um módulo falando sobre delegação, né? Como delegar. O que é delegar não é abandonar uma tarefa que você não gosta. Hoje eu varri a igreja, agora que chega uma pessoa nova, eu vou passar essa tarefa de varrer para o outro. Não, você vai fazer o que depois que o outro chegar para varrer? Não, agora eu ia fazer algo melhor, eu ia controlar o som. E por que você não dá o som para o outro controlar e continua varrendo? Entendeu? Por quê? Porque você sabe que dando tarefas para essas pessoas vai fazer com que ela se desenvolva na sua própria liderança. E obviamente que o seu comportamento é que vai influenciar essa pessoa diretamente. É como um pai que influencia um filho. Eu não preciso ensinar para o meu filho a oração. Eu oro e eles aprendem porque convivem comigo. Então, o relacionamento interpessoal é fundamental dentro do aspecto da liderança. É através disso que você vai influenciando pessoas e transmitindo para elas aquilo que você tem como conceito, como princípio, como fundamento dentro de você. A gente tem mais uma pergunta aqui agora do Maxwell. Sim. Ele pergunta assim, como você soube que Deus estava te chamando para ser um líder? Como você conseguiu se reconhecer? Veja que interessante. Primeiro, eu contei em uma das nossas aulas que em um determinado momento da minha vida, eu fiz um questionamento. Bom, como é que as pessoas não conseguem compreender coisas tão simples, que para mim são tão simples, né? Ou seja, por que existe um desnível intelectual, cultural entre as pessoas? E a resposta que me deram na época foi, bom, se todo mundo fosse igual, quem ia mandar em quem? Né? Então, o meu conceito é que algumas pessoas nasceram, né, com o privilégio de serem líderes e outros com o desprazer de ser liderado, né? Era essa a minha consciência, a minha concepção. Até quando que eu conheci isso? Até quando eu conheci a verdade da palavra. Por meio do conhecimento da palavra da fé, eu tomei ciência de que todo ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus e que recebeu da parte de Deus um propósito de exercer domínio. Bom, se eu entendi isso, eu entendi que eu fui chamado para isso também. Primeiro passo é que eu tenho a imagem e semelhança de Deus, foi assim que eu entendi. Rapaz, eu sou igual a Deus, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Com que propósito? Dominar sobre as coisas e servir as pessoas. Pronto, quando eu entendi isso, eu comecei a servir. Eu não cheguei a dizer, não, um dia que eu entendi que eu sou pastor, eu vou pastorear. Não, eu cheguei na igreja, eu fui para o diaconato e eu servi com excelência no diaconato. Eu fui monitor do Rema, eu servi com excelência como monitor do Rema. Só que à medida que eu me destacava em determinada tarefa que me era proposta, Deus me elevava e me dava uma responsabilidade maior. E ao acúmulo de responsabilidades, eu cheguei a ser o pastor presidente da igreja, entendeu? Na função e nas responsabilidades que eu tenho hoje. Então o importante é isso, é você ir praticando aos poucos até que você realmente chegue à consciência plena daquilo que você foi chamado para ser e fazer. A gente tem mais uma pergunta aqui agora de Carla Beatriz. Sim.
Ela pergunta assim: como exercer a liderança em nós quando há no ambiente, seja ele no trabalho ou na igreja, um líder que impõe e coloca peso e acaba dificultando em exercer a liderança? Veja, Carla, que é interessante. Pode, dentro de um ambiente de trabalho, ou de uma igreja, ou de um departamento, existir uma pessoa na posição de liderança e outra sendo líder de fato. Veja, a posição nunca fez o líder. Então, quando você me diz que como pode você exercer liderança quando você está numa igreja que o pastor, por exemplo, estou usando um exemplo pastoral, ele é dominador. Bom, ele pode até ser pastor e ele é dominador, mas ele não é um líder. Agora, você, independente da função que está, pode ser o líder dentro da equipe. Por quê? Porque ser líder é inerente à tua natureza e você vai servir com aquilo que colocar em suas mãos, independente se quem está fora é ou não. Quando você entende que você é um líder, você não faz, você não age baseado nas circunstâncias externas. Você age baseado nas suas convicções internas. Eu posso servir a qualquer pessoa que seja dominador, prepotente, eu vou continuar do mesmo jeito sendo Marcelo, eu não vou mudar quem eu era. Tem um exemplo interessante sobre isso, que é o exemplo de Davi. Davi, a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, Davi é um exemplo claro de um líder. Por quê? Porque Davi, quando ele não era rei, o rei o perseguiu, tentou maltratar, mas ele sabia quem ele era e ele não mudou o comportamento porque o rei fez isso. E ele chegou ao seu reinado um dia. E quando o rei já estava lá, já estava velho, o seu filho tentou tirar ele do poder. E ele, mesmo sendo um rei, ele também não agiu como dominador sobre o filho, muito pelo contrário, ele continuou sendo Davi, que ele era, servindo da mesma forma. Então, o verdadeiro líder não busca posição e não age segundo as circunstâncias externas. Não importa, você pode estar numa equipe com 100 pessoas e ter 99 dominadores, se você quiser, você continua sendo alguém que vai exercer a liderança nata e vai se destacar no meio onde você está inserido. A gente tem aqui um comentário agora de Ângela Ferreira, né, praticamente com um desafio. Ela está dizendo assim que foi maravilhoso, está tudo maravilhoso. Ela falou assim que ela queria uma live dessa por dia. Seria maravilhoso mesmo, né? Mas a gente realmente não consegue, movido pelos compromissos que já temos. Mas eu acredito que se você pegar essas questões simples e básicas, Ângela, e meditar nelas, ruminar, você com certeza vai chegar a níveis muito mais altos do que eu já cheguei. Por quê? Porque isso é inerente à sua natureza, está dentro de você, é só se descobrir. A questão toda é a gente fazer uma autodescoberta. Quando você descobre quem você é, né, e você só vai descobrir quem você é, descobrir quem Deus é, ou seja, um relacionamento mais íntimo com Deus, vai fazer com que você, como é que eu vou dizer, se surpreenda a cada dia com o que você pode fazer e viver, sabe? E eu quero deixar claro aqui uma coisa. Quando eu digo relacionamento com Deus, não estou falando de nada místico, não, de você viver trancado dentro de um quarto. As pessoas às vezes me perguntam como é que eu vivo. Eu vivo normal, igual todo mundo. Eu acordo de manhã e vou dormir de noite. Só que assim, eu tenho interesse de conhecer Deus e a única forma de eu conhecê-lo é pela palavra, né? Então eu sou curioso em relação à palavra, eu sou atencioso em relação à palavra, eu sou zeloso em relação à palavra. Então é isso que vai fazer você se desenvolver cada dia mais. A Alexandra também faz um comentário. Ela diz que este treinamento está sendo providencial para a vida dela, né? Deus é maravilhoso e que o Senhor é uma referência de líder para ela. Que coisa boa. Sabe o que é mais prazeroso nisso tudo? É quando você entende, você não carrega peso. Você não vai ter complexos de inferioridade e nem tampouco qualquer, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra, mas você não tem complexos de inferioridade quando você entende quem você é por dentro, nem tem complexo de inferioridade e nem nenhum tipo de repente, me fugiu a palavra, que eu vou usar essa palavra mesmo, de orgulho ou soberba. Por quê? Porque quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, e o pastor Adalberto é imagem e semelhança de Deus, porém eu tenho um dom para servir a Adalberto, e a Adalberto tem um dom para servir a mim, eu não me sinto, não tenho complexo de inferioridade, porque independe da posição que a Adalberto estiver ocupando, eu me relaciono com ele, não pela posição que ele está ocupando, mas por quem eu sou. Né? Deixa eu dar esse exemplo mais claro. Por exemplo, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte.
né? E chego aqui pela manhã e encontro a minha auxiliar de serviços gerais aqui. Veja, ela é um semelhante, um ser humano criado em mais semelhança de Deus. Eu sou um ser humano criado em mais semelhança de Deus. Ela está debaixo da minha liderança e eu estou debaixo da liderança do Guto. Ela está me servindo com o dom que Deus deu para ela, de limpar, de organizar. Eu vou servir a ela com o meu dom de pregar a palavra. Eu vou servir ao Guto com o dom de pregar a palavra e Guto vai servir a minha vida com dom. Veja que interessante. É um servindo o outro. Quem é maior dos três? Ninguém. Eu não vou ter complexos de inferioridade quando eu lidar com Guto, porque eu não vou lidar com Guto, que é o meu superior, baseado no que ele é, e sim baseado no que eu sou. E eu também não vou me comportar com a minha auxiliar de serviços gerais baseado no que ela é, e sim baseado no que eu sou. Ou seja, a gente nunca muda quem a gente é quando a gente entende de fato a natureza que nós carregamos. A gente não vai ter nenhum ataque de soberba e nem vai ter complexos de inferioridade. Nunca. É isso aí, gente. Se vocês estão gostando da live, deixa aí o seu curtir aí, vai embaixo aí, dá um joinha para a gente entender que a gente está no caminho certo. E a gente tem também mais uma pergunta agora da Lívia, né? Sim, fala, Lívia. Ela pergunta se um líder irá influenciar as pessoas sendo o espelho da palavra, sem impor como ela deve agir. Quem entender essa influência que você está fazendo e querer o mesmo, assim é exercida uma boa liderança? Exatamente. Jesus nunca, jamais disse assim, olha, o que eu estou fazendo é exclusivo, só eu posso. Ao contrário, ele pegou pessoas inaptas, pessoas comuns, pessoas com dificuldade, e a única coisa que ele disse foi, vocês querem mesmo saber o que eu vou fazer, aonde eu vou? Sigam-me. E ele passou a ser exemplo vivo para aquelas pessoas. Jesus não ensinava primeiro, praticava depois. Ele praticava primeiro e, baseado na sua prática, ele trazia o fundamento, ele trazia o ensino. E aí, ele passou a dar oportunidade às pessoas a fazer o que ele também fazia. Ele disse, vocês também podem, vocês não precisam ser tímidos, vocês também carregam em si a mesma fé que eu tenho. Então vão por aí, de 2 em 2, cure os enfermos, expulse os demônios. Jesus empoderou aquelas pessoas, mostrando para elas que elas eram tão capazes quanto ele. Quando você age como líder dessa maneira, você está influenciando a pessoa a crescer e ela vai querer cada dia mais estar perto de você. Então, desejar, né, ser isso ou chegar lá é exatamente o reflexo de uma boa liderança que influencia pessoas e não manipula com base nos sentimentos ou emoções das pessoas, né? A verdadeira influência pela palavra, ela vem por meio do comportamento. A Tatiane está fazendo uma pergunta aqui, né? Ela fala assim, pastor, o que você acha a respeito dos profissionais na área de coaching? Ela está perguntando porque ela vê que muitos não falam diretamente da palavra de Deus, mas os conteúdos parecem ser baseados na Bíblia. Olha, Tati, nós vamos ficar mais presos ao conteúdo das nossas aulas. Eu não gostaria muito de entrar nessa demanda de coaching hoje. Veja, se existe um chamado para ser coaching, o coach tem que partir do princípio de que ele foi chamado para isso, que é um ser humano criado em mais semelhança de Deus e carrega um dom para servir as pessoas. Se ele estiver servindo as pessoas com excelência e levando as pessoas ao crescimento, maravilha, está tudo certo, né? Porque a liderança, ela não está restrita ao ministério ou à empresa, ela está inerente a todo ser humano em todas as áreas da vida, né? Ser líder é ser o verdadeiro ser humano que você nasceu para ser ou foi criado para ser por Deus, entendeu? Ser líder é quando você está, o verdadeiro líder, ele se revela quando você está vivendo exatamente o propósito para o qual Deus te criou para viver. É quando você é o ser humano de fato. Quando a gente olha para Jesus, Jesus é o maior líder que já existiu. E por que Jesus é o maior líder que já existiu? Porque ele foi o ser humano mais autêntico. Jesus foi o único que andou 100%
na natureza humana que Deus criou para ser e fazer, entendeu o que eu quis dizer? Então, quando ele chegou a ser o ápice de um ser humano, rapaz, ele não errou em nada, ele fez tudo certinho como ser humano, então ele se tornou o maior líder que já existiu. Então, o que é ser líder? É ser o verdadeiro ser humano que Deus criou. Quando você traz a verdade do que Deus criou para a sua vida, você se torna um verdadeiro líder. A gente tem mais uma pergunta aqui e é o seguinte, ela diz assim, seria correto afirmar que não podemos motivar o outro, mas sim influenciar? Mas o que fazer para ajudar o outro que não se deixa ser influenciado e continua desmotivado e sem propósito de vida? Quem é que está fazendo essa pergunta? Aqui está como Mundo Gospel. Ah, Cristiano ou a Shirley, lá de Sete Lagoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma pergunta boa para a gente fazer para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi o ser humano perfeito, o maior líder que já existiu, e ele levantou 12, e dos 12 um se perdeu. Ou seja, mesmo Jesus não conseguiu influenciar os 12. Então não tem como você exercer controle sobre o outro, não. Você tem como exercer controle sobre você. Faça o que é inerente à liderança e as pessoas te seguem se quiser. Né? Elas é que têm que entender. O que não pode é você agir de acordo com as pessoas. Você tem que agir de acordo com as suas convicções. Né? E o seu entusiasmo, que é movido por essas convicções, é que vai influenciar as pessoas. Se essa influência, eu chamo de influência ou motivação, motivar, influenciar, bom, a nomenclatura que você vai usar não importa. O que importa é que você vai viver uma vida que inspire outros. Entendeu? Alguém vai olhar para você e vai dizer, rapaz, eu quero ser desse jeito. Se é motivação, se é influência, o nome não vai importar muito para a gente aqui não. Agora, eu não tenho como exercer domínio e controle sobre a vida do outro não. Veja que Jesus, que foi o maior líder que já existiu, não teve 100% de aproveitamento na sua liderança. De 12, um se perdeu. Quantos por cento equivale 1 em 12? Sei lá, talvez 7%. Jesus alcançou aí 93%, né? Aproximadamente, eu acredito que deve estar nessa média aí, de eficácia com as pessoas. Agora, ele foi 100%. O fato de um se perder não significa que o erro foi do líder. Jesus foi 100%. O problema é o outro que não quis. Então a gente não tem como exercer influência sobre outros. Outro dia, eu entrei numa pequena discussão, uma discussão sadia com determinada pessoa, porque ela criticava que a Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte deveria crescer muito mais. Eu falei, rapaz, em 10 anos, o tanto que a gente já cresceu, já crescemos muito. Não, mas podia ser muito, porque muita gente saiu. Mas e o que eu posso fazer se o povo saiu? Eu não posso me responsabilizar sobre o crescimento alheio, não. Eu posso me responsabilizar sobre o meu crescimento. E o meu crescimento deve gerar influência sobre a tua vida. Agora, se Jesus não conseguiu influenciar 12, só influenciou os 11, e mesmo assim Pedro ainda ficou quase na berlinda aí, né? Então pensa, a gente não tem essa métrica. Então é uma boa pergunta para a gente perguntar para Jesus um dia. Encerramos aí. Nós temos mais 5 minutinhos para encerrar a nossa live. E eu queria despertar você para o seguinte. No final do nosso próximo módulo, que é Vencendo com as Pessoas, venha para esse módulo. Eu sei que você já está cheio de expectativa, tem muita coisa boa para acontecer, mas venha preparado e use esses dias que você tem para colocar em prática o primeiro módulo. Porque o nosso objetivo não é levar para você o conhecimento, para você ficar expert no saber, no conhecimento, não. Meu objetivo é formar líderes que vão influenciar o mundo. Então, é necessário, para mim vai ser importante, eu vou saber, eu vou poder medir a minha capacidade de influência se a tua vida for transformada. Deu para entender? Então, assim, se esforça para pensar como um líder. Se esforce, uma vez que você estiver pensando como líder, a agir como líder. Né? Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja onde for, você nasceu para liderar. E se você não o fizer, você não vai ser pleno naquilo que foi designado por Deus para ser e fazer. Viu? Fica a minha dica, não é difícil, é fácil e tudo parte de uma convicção interior. Entenda quem você é, entenda o que você nasceu para ser e fazer e viva baseado nesse entendimento. Creia convictamente de que você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, você
tem dentro de você habilidades, capacidade, aptidões iguais a Deus. E se Deus pode, você também pode. Deu para entender isso? Se Deus consegue fazer coisas, você também pode, você também consegue, porque você é filho dele. É nisso que você vai viver, né? É dessa maneira que você vai se portar a partir de hoje. Não deixe que as circunstâncias externas, não deixe que o ambiente externo determine como você age no seu dia a dia. Não deixe que o humor do seu trabalho determine o seu humor. O seu humor está baseado em quem você é. Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é alegria. Então deixe que essas coisas saiam de dentro de você. Não viva de acordo com o mundo, viva de acordo com as suas convicções essenciais que brotam da origem da palavra de Deus. Muito obrigado a vocês, foi um prazer, viu? Me desculpem mais uma vez pelo transtorno no início, quero dizer que é um privilégio para mim poder estar levando todas essas pérolas, esses conhecimentos que um dia mudaram a minha vida para dentro do seu coração, tá bom? Fica ligado no nosso canal lá no Instagram, no Telegram, que eu vou nutrir aquele canal com frases, com mensagens, com pequenos vídeos, viu? Sempre que for possível, para poder deixar claro isso e não deixar você esfriar daquilo que você aprendeu nesses dias, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra logo mais.